You call me out upon the waters, great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I call you and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am yours. You are yours. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand leads my guide. But feet may fail, your fist surrounds me. Never fail, and you won't stop now. So I will call on your name. Keep my eyes closed. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I love you, and you are mine. E a gente começa daquele jeito. E é difícil para muitos parar e escutar a música e não fazer mais nada. Parar e olhar. Eu lembro lá quando eu comecei essa vida aqui, de ajudar pessoas de alguma maneira. Eu gostava muito, eu não sei se foi Sócrates, Platão, agora eu não lembro, mas existe uma citação que eu li em algum lugar, que também eu não lembro onde, que diz que admirar é parar e mirar. É ad, eu paro, e eu miro. Eu miro onde? No meu objetivo, no meu sonho, no meu progresso. Ou alguns miram nos seus erros, nos seus defeitos, nas suas, nos seus problemas. Carol Decker, no livro Mindset, um livro famoso aí no mundo do desenvolvimento humano, uma psicóloga de Harvard, diz que existem dois tipos de pessoas, aquelas que focam nos problemas e aquelas que focam nas soluções. E dentro da escala de mentalidade, as pessoas que focam nos problemas estão lá embaixo. Já as pessoas que focam na solução estão ascendendo na escala de mentalidade de crescimento. E a vida é composta dessas coisas. Que nesta aula possamos crescer. Crescer diante de Deus. Crescer diante de Deus a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida,
o nosso estudo, porque é tudo em honra e glória dele. É por ele, com ele, para ele. Nós vamos entregar, literalmente, cada aula dessa, cada momento desse, para Jesus, por intermédio daqueles que levam a mensagem para ele. Me desculpe se de alguma maneira eu posso te ofender quando eu citar os santos que tanto acredito. Eu sei que nem todo mundo é católico. Eu peço desculpas porque você pode se ofender, mas eu não quero te ofender. Eu quero te levar para o céu. Eu espero que eu consiga fazer isso. Através das minhas palavras, através da minha entrega aqui. É só isso. Hoje nós vamos falar da fé que transforma. Eu tinha colocado a essência da fé, mas eu confundi meus temas quando eu fui colocar a essência. A gente falou já. Hoje a gente vai falar da fé que transforma. A fé que molda. A fé que modula. A fé que robustece. A fé que engrandece. A fé que faz a gente ser mais humilde. A fé que faz a gente melhorar. Transformar a lagartixa, né, em borboleta. Transformar o pequeno leãozinho em um grande leão. Transformar pessoas quer dizer destruir medos. Transformar pessoas quer dizer transformar o teu coração, transformar a tua essência, transformar os teus pensamentos, transformar os teus sentimentos, transformar você dos pés à cabeça. Uma transformação que é dolorida. É como uma criança com cólica. Dói. É como uma criança com os dentes nascendo. Dói. Mas depois que nasce, não lembra da dor. Só olha para o dente. Depois que o intestino está bem organizado, não lembra da dor. Algumas dores nós vamos lembrar, sim. Essas, nós podemos ter dois tipos de lembranças. Aquelas que corroem e aquelas que constroem. Quando você perceber que você tem uma dor, que você remonta, quer dizer que ela te corrói. É preciso você pegar essa dor e transformar em algo que te constrói. É fácil fazer isso? Tente. Primeiro, se você quer. Segundo, viver o processo dessa mudança. Algumas mudanças são mais rápidas, outras demoram um pouco mais. Algumas demoram anos. Mas é sempre olhar para a prioridade. Tem coisa que você não precisa resolver agora. E nós vamos entrar na passagem bíblica de Romanos. Vamos para o nosso quadro, né? Nós temos um quadro aqui chique do último, última geração, né? Um quadro maravilhoso chamado Word. Romanos 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repito, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 2 está falando de metanoia. Quando a gente olha para o padrão do mundo, é um padrão mundano, que está instalado de alguma maneira na gente. Um cara chamado Emile Durkheim, o pai da sociologia, estudei por um tempo,
até tem um carinho, assim, por alguns estudos dele, porque ele começou a analisar a sociedade e ele falou assim, olha, existe uma coisa chamada fato social. E fato social nada mais é do que maneiras de pensar e existir e nascer, vou repetir, maneiras de pensar, existir e nascer, maneiras de pensar, maneiras de pensar, agir e sentir, maneiras de pensar, agir e sentir, que aqui estão antes mesmo que nós nasçamos. E que quando a gente nasce, essas maneiras de pensar, agir e sentir exercem sobre nós uma coerção, uma forma de viver, uma forma de sentir, uma forma de ouvir, uma forma de ter um padrão do mundo, da sociedade que você está, do ambiente que te remonta. Lá na epigenética, a gente já sabe que para mudar, a epigenética é um estudo extremamente denso, pesado. A gente sabe que o ambiente tem a capacidade de interferir nas células e mutar as células. Mutar, enriquecer, empobrecer. Tem ambientes em que nós não podemos nos desvencilhar, não podemos sair. Não tem outro jeito. Mas nós podemos criar um plano para que ali não fiquemos a vida inteira. Tem ambientes que são degradantes por si só. Ao pisar, ao adentrar em certas portas, em certos cômodos, na presença de certas pessoas, em certos lugares, a frequência, a energia, por si só se instala no lugar. Por si só você sente. Não necessariamente um ambiente, mas pode ser uma mensagem, uma situação, uma pessoa em específico. Aquilo já transmite energia. Tem um físico estudando, não sei se ele vai conseguir provar, sobre o poder dos pensamentos e até que ponto o pensamento devaga e a que distância ele chega. Se ele conseguir provar isso, certamente é um prêmio Nobel. Porque ele quer provar o poder do pensamento e a que distância esse pensamento chega e como ele provoca, o que ele provoca no caminho. É muito louco a gente olhar para isso e não esquecer de ter postura. E não esquecer de sorrir. Hoje eu vi um post que o sorriso, ele destrói o mau humor, ele destrói a arrogância e ele incomoda os arrogantes. Ele incomoda os tiranos. A alegria por si só incomoda muitos. Quando você vê alguém em uma situação extremamente penosa, mas você vê aquela pessoa sorridente, você fica envergonhado das situações em que você está reclamando. Porque você olha para aquela pessoa e aquela pessoa fala, ela tem todos os motivos reais, naturais, biológicos para reclamar. Porém, ela está sorrindo, porque ela tem uma oportunidade de viver. Isso não quer dizer permanecer no mesmo lugar. Isso quer dizer perseverar. Existe uma grande diferença entre persistência e insistência. Insistência é fazer a mesma coisa. Hoje, amanhã, depois, e assim por diante. E no final das contas não atingir o seu objetivo. Persistência é insistir no teu objetivo, porém, melhorando aquilo que você vai encontrando como gap, como buraco, como falha, como erro, durante o processo. Então, a insistência está dentro da persistência. É um trabalho árduo, cotidiano. Dia
após dia. Uma coisa de cada vez. É parar de valorar aquelas coisas que são extremamente pequenas. Como diz minha filha, tá tudo bem, papai, tá tudo bem, não tem problema. Caiu um negócio no chão, ela fala, tá tudo bem, não tem problema, é só limpar. E eu acho aquilo incrível. É porque ela tá dando valor às coisas. Ela tá aprendendo a dar valor no que é só uma água que caiu no chão. É só limpar. É só um copo que quebrou. É só afastar as crianças, catar os cacos, passar o aspirador de pó caso você tenha. Se não tem, molha um pano e tira o resto dos cacos de vidro. Tira o excesso, depois passa um pano para dar uma retirada. E tenha cuidado depois ao lavar o pano. Ou pode jogar até fora um pano. Pega um papel. Mas é a percepção da gente ver qual é a briga que a gente tem que brigar. E qual a briga que a gente nem precisa se incomodar. Isso tem a ver com renovação da nossa mente. Quando a gente já não briga mais por aquilo que não faz mais nenhum sentido brigar. Por aquilo que é supérfluo, por aquilo que... é tão bom não brigar por isso. Porque a gente começa a experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aquela conversa sincera que a gente tem com Deus quando a gente acorda e a gente fala assim, Senhor, estou aqui, querendo conversar contigo. Eu gostaria muito que você respondesse. Mas se você permanecer em silêncio, tudo bem. Você é Deus. O que eu posso fazer? Continuar querendo conversar contigo. Porque é aquela conversa sincera onde você abre o teu coração, onde você derrama, você tira as suas vestes, você se torna vulnerável. Não tem como você esconder nada de Jesus. Nada, nada, nada. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Não tem como a gente esconder. É como diz o professor Olavo de Carvalho, né? Uma folha que acabou de cair na árvore que está ali fora, não tem como descair mais. O que aconteceu não tem como desacontecer, ainda mais para Jesus. Mas tem como reacontecer dentro dos nossos corações para que a gente renove, para que a gente molde, para que a gente transforme, para que a gente cresça em abundância. Porque se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. É como uma planta. A planta nada mais é do que o contraste do crescimento. A árvore nada mais é do que o contraste do crescimento. A natureza diz que nós não precisamos seguir padrões do mundo. Porque cada árvore tem o seu padrão. Cada planta tem o seu padrão. Algumas vão ter algumas similaridades, mas elas são únicas. Algumas, como o girassol, precisam voltar para o sol. Outras não podem ficar no sol. Outras, como as orquídeas, são tão sensíveis que elas sentem o ambiente. Todas as plantas sentem o ambiente, mas as orquídeas têm uma sensibilidade maior. Ela sente o que fala, o que está ao redor, a energia. E literalmente, isso vai te dando sinais. Um ambiente que tem flores murchas é um ambiente ruim, mortas também. Um ambiente que tem muitas flores, bem floridas, bem bonitas, naquele lugar, naquele local ali onde estão aquelas flores. É um lugar onde tem paz, onde tem leveza, onde tem talvez pureza. E aí vai se moldando dentro da vida. A gente precisa ser diferente. Não para ser um dançador de TikTok, que já não é tão diferente assim. A gente tem que ser diferente, a gente tem que resgatar a nossa essência na nossa transformação.
Você tem algo único, eu tenho algo único, que Deus entregou para cada um de nós. Uma forma de pensar, uma forma de falar, uma forma de agir, só sua. Um cacuete, algo que é só seu, que encanta, não desencanta. Pode ser uma pessoa que fala mais, uma pessoa que fala menos, uma pessoa que sequer gosta de falar. Mas você tem uma capacidade, uma individualidade, que é lá onde você desperta a quebra de padrão e você começa a renovar a tua mente. É onde você aflora o que Deus te entregou. É como a citação de Andrei Neinberg, o neurocientista, falando de neuroplasticidade. É a capacidade do nosso cérebro se plastificar novamente, produzir novos neurônios para aprender novas informações e codificar essas informações nas nossas sinapses nervosas, codificando novos comportamentos. Então, a neuroplasticidade demonstra que os nossos cérebros são capazes de mudar e se adaptar ao longo da vida, inclusive em respostas práticas, como a meditação e a oração, fortalecem a fé. Um estudo que eu não vou saber o ano, que eu vi fragmentos dele, então eu não li todo, eu vi vídeos dele, eu não li todo, mas ele fala que existe um ponto cerebral que se chama o ponto de Deus, quando a gente faz esse movimento aqui. Passaram pessoas numa ressonância, né, cerebral, ressonância magnética, para ver as sinapses do cérebro. E viu que pessoas em um quadro de problemas neurológicos e fizeram uma imagem. Olhou, ok. De certo tempo, essa pessoa começou a receber orações de várias pessoas, recebeu orações. Pessoas que não necessariamente estavam ali no hospital. E ela foi de novo para a ressonância. Começou a moldar o cérebro dessa pessoa. Começou a melhorar. Começou a tinha alguns danos que começaram a regredir pelo poder da oração. Eu digo que a oração é tão poderosa que toda vez que tu vai orar, algo quer te atrapalhar. Toda vez que tu vai orar, algo quer te atrapalhar, porque o diabo sabe o poder da oração. Ele sabe tão que é forte conversar com Jesus, entregar o teu coração para ele. Falar com Jesus, com Maria, a nossa intercessora. Falar com Deus. Ele sabe então que é forte isso, para rejuvenescer o ser humano, moldar o teu coração, transformar a tua vida, fortificar o teu cérebro, melhorar a neuroplasticidade. Nessa semana eu fiz uma meditação que eu falei, caramba, 15 minutos. Na segunda-feira, eu achei aquilo diferente. E aí eu senti diferença. Eu até comentei, eu estou estudando um livro para que eu debata esse livro, para a gente fazer um trabalho juntos. É uma pessoa muito especial, a gente está lendo. Ela já leu e eu estou terminando. Eu estou terminando não, né? Eu peguei o livro no domingo, comecei a ler no domingo, já li. Não cheguei a um terço ainda. Mas já li boas partes. E eu falei, olha, eu comecei a praticar algumas coisas e eu já vi resultado. Isso demonstra o poder da quietação. Aquietar o coração através da meditação. Através também da oração. É um conjunto da ópera. Dr. Andrei Neinberg está falando. É um conjunto da ópera. A neuroplasticidade ela é aguçada também quando a gente faz diferentes exercícios.
Ao invés de escovar os dentes com a mão direita, escova com a esquerda. Ao invés de você escovar os dentes com a luz ligada, escove com a luz desligada. Ao invés de você tomar banho com a luz ligada, tome banho com a luz desligada. Eu faço isso quando eu vou tomar banho muito tarde, está perto da hora de dormir. Ah, mas você não vai ver onde está a sujeira. É só um banho. Eu não estava capinando um lote, não. No outro dia está tudo certo. Porque são prioridades. E aí eu estou aguçando outros sentidos, eu estou criando caminhos para a neuroplasticidade cerebral. Eu não preciso ficar tentando fazer infinitas atividades contrárias àquilo que eu faço. Eu só preciso aguçar a minha mente a trabalhar mais e melhor. Mais, quando eu falo, não é quantidade, é com qualidade. Mais e melhor. Ela vai te dar caminhos fluidos com serenidade. Porque essa é a grande palavra, serenidade. Porque, como a gente disse na última aula, o que vem de Deus é leve. O que vem de Deus é leve. Mesmo que o caminho seja pesado. O desespero não é de Deus. A minha mente não consegue ter neuroplasticidade no desespero, porque ela tem uma grande produção de cortisol. Se eu tenho uma alta produção de cortisol, eu também vou ter uma alta produção de noradrenalina e adrenalina. Isso vai influenciar em outros sistemas dentro do nosso sistema nervoso central, como a produção de dopamina, a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a produção do GABA, a produção do 5-HTP, que ajuda na produção de melatonina. Então, a gente vai ter interferência em vários outros mecanismos cerebrais, ligados, intimamente ligados ao sistema nervoso central. Você tem uma baixa serotoninérgica, eu não consigo produzir. Quanto mais pensar diferente. Se o meu intestino está extremamente irritado, então Deus construiu essa máquina chamada ser humano de forma completa, de forma maravilhosa. E eu peço licença para falar de duas únicas frases que eu coloquei no meu Instagram. E eu vou pegar só esta única aqui. Santo Agostinho. Sem Deus, o que eu sou? Se não um guia para a minha própria destruição. Repito. Sem Deus, o que eu sou, se não um guia para minha própria destruição. Se eu não oro, se eu não tenho um Deus, se eu não estou crescendo, se eu não estou me moldando e remoldando, eu sou uma máquina para minha autodestruição. E como é que eu quero passar no concurso público? Como é que eu quero crescer na vida se eu não estou fazendo isso? A gente precisa ir para as nossas reflexões e, por fim, nossa tarefa. A gente precisa ir para este momento. Neste momento eu quero que você pense e responda dentro do seu coração essas reflexões. Não tem uma resposta pronta, não tem uma resposta exata. Tem a tua resposta para o teu coração e entrega ele para Deus. Como a fé pode transformar? A cada pergunta eu faço um pouco mais de silêncio para você pensar na resposta. Tá? E eu também. Então, voltando. Como a fé pode transformar sua vida?
De que formas você precisa se transformar para alcançar os seus objetivos? Como a fé pode te ajudar a lidar com as dificuldades nos estudos? Como você pode renovar a sua mente para fortalecer a sua fé? Quais hábitos você pode adotar para se transformar positivamente? A tarefa é muito simples hoje. Identifique um único hábito que você gostaria de mudar. Um único hábito. Um problema que você está tendo diante da tua vida cotidiana, que pode estar relacionado ao concurso. Mas se não tiver, não tem problema. Você vai lá e cria um plano para substituir por um hábito positivo. Vamos dar um exemplo. Criar um plano é criar um passo a passo. O que me atrapalha a estudar é o celular. Então, o que eu preciso fazer? Um passo a passo. Antes de estudar, eu tenho que criar um passo a passo, pelo menos de 3 passos. Antes de estudar, vou pegar o celular, passo 1, desligar. Passo 2, colocar ele na gaveta do armário, não sei aonde. Passo 3, começar a estudar. Ou, se você tem alguém para dar responsabilidades, eu preciso desligar, mas eu tenho que informar para fulano, para Beltrano que está desligado. Passo 1, informar para fulano que agora você vai estar ocupado e que você vai ficar sem celular por 2, 1 hora, 3 horas. Passo 2, desligar o celular. Passo 3, guardar o celular num lugar distante de você. Passo 4, começar a estudar. Sempre um passo. Passos, passos para atingir, que são os pontos. Então, como diz Santo Agostinho, sem Deus, o que sou eu, senão uma máquina de autodestruição? Ainda bem que ele está aqui para trazer a boa nova, para renovar nossa mente. Porque não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A gente se encontra na próxima aula. A fé que move montanhas com coceiras. Até mais.